Olá, bem-vindos ao canal. E hoje vamos pintar o último projeto da apostila 4. E para iniciar essa pintura vou usar a cor azul hortênsia, um pincel de número 16. Porém, se você quiser, pode usar o pincel Pituá. Uma bandeja. Tiro aqui o excesso. E lembrando, este projeto faz parte da apostila 4 que está à venda. Vou deixar o link nos comentários. Desta forma, vai ficar mais suave o fundo aqui da pintura. Movimentos circulares. E assim você irá fazer, perceba que fica bem certinho. Se for nessas áreas menores, você pode usar um pincel menor, aqui por exemplo. E ficou assim, bem suave, porém você pode expandir essa região ainda mais. E eu optei por deixar de uma forma mais simples, limitando esse fundo da pintura. Para fazer a abóbora, as cores rústico, amarelo cádmio, laranja e também o branco, guia de cores na descrição do vídeo. Pincel de número 8, branco, vou lavar o pincel, amarelo cádmio, movimentos circulares, a unir as cores, aqui também. Se você quiser, pode usar o clareador também. Ele vai ajudar a deslizar melhor a tinta. Agora, com o laranja, vem preenchendo e ao unir as cores, movimentos circulares. Preenchendo com um pouco mais de laranja. E aqui o restante eu vou preencher completamente com laranja. Feito isso, pincel de número 6, com esse rústico. Substituir pelo pincel de número 8. Uma pequena quantidade.
Lavei o pincel, uma pequena quantidade de branco. E assim eu irei fazendo em todas essas outras partes, seguindo esse mesmo passo a passo. Você vai perceber que o branco vai seguir aqui. Lavei o pincel, amarelo cádmio, movimentos circulares. Eu faço a aula desta forma, mais lenta, justamente para que você possa acompanhar o passo a passo, assim como muitas alunas aqui acompanham. Então, por esse motivo que a aula fica assim mais lenta, eu não corto realmente essas partes, né? Somente o preenchimento, para que as alunas possam aí realmente acompanhar todo o passo a passo. Se você exagerar aqui, por exemplo, no branco, não tem problema não. Ultrapassar, que você pode sobrepor depois com o branco sobre esse amarelo cádmio. Vem seguindo passo a passo que vai dar certo. E com esse projeto será concluída aí a apostila de número 4, que foram feitos 10 projetos de casinha. Com branco, a unir as cores, movimentos circulares, avançando. Não tem problema avançar demais com esse laranja, desde que você não cubra completamente esta parte com o amarelo e o branco. E assim, faça o mesmo passo a passo. Toda essa parte eu irei preencher com laranja. Pincel de número 8 com rústico.
uma quantidade um pouco maior aqui. E também vem com movimentos circulares. Vou realçar um pouco aqui. Para esta parte. Só com o vestígio que ficou no pincel. E aqui também. E finalizando esta última parte. Com um pouco de branco. Tiro o excesso na bandeja. Tinta em apenas um lado do pincel. Na parte de cima. E aqui, desta forma. Verde oliva. Pincel de número 8. Verde pântano. O branco. Aproveito para preencher o restante que ficou. Com verde pântano. Na base desse talo aqui. Branco. Vem puxando. E ficou assim. Azul hortênsia.
o branco, com o rústico pincel de número 0, faço o contorno da janela, aqui de uma forma bem suave, o traço bem fino, com branco, vou aproveitar as mesmas cores aqui do talinho para fazer a folha. Verde oliva, faça o preenchimento dessa folha, deixando apenas centralizado esta pequena área. Aqui eu vou usar um pincel maior. Com o verde pântano, fiz a divisão da folha aqui com esse verde pântano, movimentos circulares aqui expandindo. Com branco, tiro o excesso, ainda com o pincel de número 8. Vem aqui, olha, nesses pequenos espaços e pode perceber que eu só venho marcando. Vem puxando aqui. Desta forma, a folha ela não vai ficar esbranquiçada, porém como a tinta ainda está fresca, vai se juntar com esse verde oliva, fazendo assim essa marcação que fica suave, não fica realmente tão forte. E ficou assim. Pincel de número 2, verde pântano. Faço essa marcação na parte de cima, também na parte de baixo. Um pouco de branco no cantinho do pincel.
puxando para cima. E eu vou aproveitar aqui o pincel de número 0. E assim ficou essa gotinha. E ficou assim a folha. Para menor, seguirei o mesmo passo a passo. Feito o preenchimento, pincel de número 6, verde pântano. Tiro o excesso na bandeja. Fiz a separação aqui dessa folhinha e venho preenchendo pequenas áreas com esse branco. Na bandeja aqui, tirando o excesso. Nem mostrei, né? Aqui, ó. Desta forma, fica bem mais fácil para você controlar os excessos. Verde oliva. Pincel de número 0, vem fazendo esse contorno. Um pouco do verde pântano. Um pouco de branco. Desta forma. E ficou desta forma. Agora, para a abóbora, vou usar o marfim. Pincel de número 6. Você vai manchar aqui algumas áreas. Procure seguir aqui o formato bem certo para a mesma direção. Pode ser formas também não tão convencionais, né? Formatos diferentes. Porém, seguindo esse modelo. Necessariamente não precisa ser pequenininho, não. Pode ser um pouco maior, olha. Vou só tirar aqui o excesso para que seque mais rápido. E agora eu vou esperar secar essa parte e depois vou voltar novamente. Enquanto seca essa parte de cima, eu vou usar aqui o verde pistache, pincel pituá. Um pouco do verde maçã. Movimentos circulares. Vou expandir à medida que vai se dissipando a tinta.
avanço até a parte aqui de cima e venho ao encontro desse azul hortênsia. E agora para esse lado, com o verde pistache. Para essas áreas mais próximas, com o pincel de número 6, também vou usar a cor sépia. Caso você não tenha, pode substituir pelo rústico. Movimentos circulares. E olha como já vai ganhando forma. Desse lado, não tão forte, mas eu venho seguindo aqui. E ficou desta forma. Pincel de número 8, caramelo. Vou pintar a porta. Faço esse preenchimento na parte superior. Na parte de baixo, com sépia. Branco. Marcando aqui essa portinha. Com a pontinha do pincel, faço a marcação aqui da maçaneta.
E ficou assim, de uma forma bem simples. Para a janela vou preencher com azul hortênsia. Branco. Estou aqui com o pincel de número 6. E ficou assim. Amarelo cádmio, com um pouco do amarelo bebê. Justamente para que não fique tão forte. Verde grama. Eu posso até avançar, mas eu vou seguir todo o desenho dessa abóbora. Bem rente aqui nesse cantinho. Vem preenchendo o restante. Essas áreas menores vou preencher com um pincel menor. Um pouco desse amarelo bebê, que se mistura aqui com esse verde. Pincel de número 6 para essas áreas menores. Amarelo cádmio, verde grama. Passo nessa pequena área e já venho misturando também com um pouco do verde pântano. Vou reforçar apenas algumas áreas. Nesta outra base aqui da lateral. Com marfim, vou só realçar aqui aonde eu deixei as marquinhas.
Se estiver bem apagado, não tem problema, você pode voltar aqui e criar uma nova marcação. Um pouco de amarelo cádmio sobre também para que não fique tão forte. Mais um pouco de verde grama. E aí você vem acrescentando também com pincel de número 6, amarelo cádmio, amarelo bebê, verde grama. E aqui eu vou passar esse verde grama nesta parte de baixo e vou puxá-lo para cima, dando o movimento desta parte da abóbora. Um pouco do verde pântano. Vou usar também um pouco do sépia e venho aqui, ó, um pouquinho de tinta batidinhas, preenchendo algumas regiões. E agora o branco. Bem pouco a quantidade. Mas ainda assim tem mais destaque do que as demais cores. Vou até pôr um pouco aqui. Você pode esperar secar e fazer como um brilho seco. Um pouco de branco aqui, uma pequena quantidade. Pincel de número 0 ou um fininho que vocês tenham, justamente para fazer o contorno. Rústico. Eu diluí esse rústico com uma gotinha de água, porque estava bem firme.
Você pode usar também o diluente. Assim como fiz na parte de baixo, um pouco do branco, e você irá marcar desta forma. Já aproveito e vou também fazer o contorno ao redor aqui da porta. Inicialmente ficou desta forma. Vou só realçar aqui com esse sépia. Com a tinta que ficou no pincel, vou só manchar um pouquinho aqui. Pincel de número 0. Verde oliva. Faço aqui essa marcação. E agora eu vou colocar algumas vinhas aqui na parte de cima. Um pouco de branco. Vou só reforçar um pouco mais com esse verde oliva. E assim você pode vir acrescentando nesta parte. E você pode acrescentar em todo o projeto com bastante moderação também. E ficou desta forma. Não esqueça de assinar, é muito importante para que você seja reconhecido pela sua arte, pelo seu trabalho. Acrescentei aqui também nesse lado. Aqui na parte de cima. Ficou de uma forma bem simples também. Temos mais aulas com projetos de abóbora aqui no canal. E esse é o último projeto da apostila 4, casinhas. Né? Foram 10 projetos aqui, somente com casinhas. E ficaram concluídos todos os projetos. Fiz uma apostila com todas as aulas. Você pode conferir lá e acompanhar cada projeto também. O guia de cores está na descrição do vídeo.
o projeto por outro ângulo. Ficou desta forma. Aqui você pode expandir também ainda mais. E por hoje é só. Espero que tenham gostado dessa aula. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Aproveite para comprar a apostila de número 4. Vou deixar o link nos comentários. Agradeço imensamente o carinho de todos vocês, que façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!